Existe uma coisa que eu tenho percebido e que está muito claro, né? Acerca da dificuldade das mulheres de acima de 35 anos, né, começarem a encontrar relacionamentos mais substanciais, mais sérios. Né? E quando eu olho, eu vejo alguns fatores que corroboram para isso. Né? Por exemplo, quando você pega a questão do homem e da mulher, você vai ver que os auges, né, o auge do valor sexual desses dois sexos, eles são diferentes. Quando você, por exemplo, pega uma mulher, você vai ver que o auge do valor sexual dela é exatamente a fase dos 18 aos 25. Essa é a fase. Tá? É a fase do auge sexual da mulher. E eu falo dos 18 aos 25, por quê? Porque tem algumas mulheres que depois dos 25, elas passam a adotar uma vida muito agitada e muitas vezes elas param de se cuidar. Isso não acontece com todas. Tá? E quando elas param de se cuidar, ou seja, muito álcool, muita festa, às vezes muita droga, entende? Elas acabam não se cuidando decentemente, o que de uma certa forma acaba destruindo, né, a própria beleza física dela, o que é o critério principal que o homem vai levar em consideração para desejar uma mulher. Né? A desejabilidade de uma mulher está completamente atrelada à sua beleza física. Quando a mulher ela perde a beleza física, ela perde a desejabilidade. E você pode perceber isso quando você olha para relações onde a mulher ela é atraída pelo marido. Não é? Tô tomando um cafezinho aqui, tá? Mas o que acontece? Tem algumas relações que as mulheres elas são traídas pelos maridos, né? E lógico, às vezes o cara é um cafajeste mesmo, mas às vezes o cara não é tão cafajeste, entende? Às vezes ele não trai porque ele é extremamente cafajeste. Às vezes ele trai porque ele já não tem muito prazer na mulher que está com ele. Então, quando a mulher ela está dentro de uma relação e ela basicamente para de se cuidar e se acomoda, né? E muitas vezes ela vai perdendo o próprio volume de corpo, né? Quando ela vai perdendo, por exemplo, bunda, vai ficando com a bunda muito magra, com os peitos muito sugados, né? Ela vai perdendo a desejabilidade. E o marido, muitas vezes, não sente mais, digamos, tesão por ela. Então, quando ele se depara com uma outra que desperta nele o desejo, ele pode muitas vezes lutar contra esse desejo para não trair a mulher com quem ele está, só que muitas vezes ele não consegue vencer a batalha e ele acaba se rendendo e ele acaba traindo a mulher com quem ele está, com esta outra. Isso é uma coisa que acontece demais nas relações, né? E, logicamente, isso tende a gerar um problemaço. Isso tende a gerar um problemaço. Mas, de qualquer modo, nisso a gente já começa a perceber como vale, tá? Como é uma coisa extremamente válida por homem a beleza física da mulher dele, né? E quando uma mulher ela ultrapassa esse auge, quando ela chega ali, lógico, se uma mulher ela se cuidar bem, né, ela vai, né, muitas vezes até mesmo ser bonita até os 40 anos, né? Quando você pega, por exemplo, a gente tem como exemplo a Sandy, né?
ainda é uma mulher que continua muito bonita, mesmo já muito velha, né? Muito velha, né? Não, muito velha não, mas mesmo já um pouco mais velha, né? Mas só que o que acontece? A partir do momento que uma mulher ela começa a perder a beleza física, a beleza exterior, o potencial dela de ser desejada, ou seja, a desejabilidade, ela vai caindo, entende? E os homens, eles começam a dar preferência para outras mulheres que são mais desejáveis, ao invés dela. E acontece que existem muitas mulheres que muitas vezes estão engajadas em outras buscas, como por exemplo, você tem mulheres que muitas vezes passam esse auge buscando o sucesso profissional, né? E, logicamente, à medida que elas vão buscando sucesso profissional, elas muitas vezes negligenciam a própria beleza exterior, né? O que faz com que quando ela chega lá pros 40, ou quando ela chega até mesmo nos 35, ela já não tem uma beleza que faça os homens desejarem ela. Entende? O que muitas vezes faz as mulheres correrem atrás desse prejuízo, que muitas outras faz as mulheres simplesmente se conformar. Mas é o que geralmente acontece, né? E isso acarreta numa determinada dificuldade de encontrar um parceiro, porque a desejabilidade ela é importante. Entenda uma coisa, quando nós estamos falando de relacionamentos, acima de tudo nós estamos falando de desejabilidade. Nós estamos falando de apetite. Quando você basicamente pega uma comida, não é? Você vê que tem determinadas comidas que são mais gostosas, não é? Para você. Tem determinadas comidas que elas são mais gostosas, né? E tem outras que elas não são tão boas. E quais são as comidas que você prefere? Você prefere aquelas comidas que são boas, não é? E logicamente, por quê? Porque é natural. O ser humano, ele é inclinado a desejar aquilo que, de uma certa forma, é bom, é agradável, é belo, é natural. As pessoas, elas, quando reconhecem algo como belo, o seu desejo por aquilo é fomentado. E ela passa a querer aquilo totalmente, né? Então, nos relacionamentos, isso não é diferente. Acontece da mesma maneira. Os seres humanos, eles olham uns para os outros e se uma determinada pessoa apetece, né, ou seja, gera apetite, ela vai ser desejada e este indivíduo, né, que foi apetecido pela pessoa, ele vai ir em busca de alguma coisa com essa pessoa desejada. Entende? É uma coisa natural. É uma coisa que você não vai mudar, sabe? É uma coisa que é natural da espécie humana. Lógico que a personalidade da mulher ele é uma coisa que pode encantar. É lógico que os jeitos e os trejeitos da mulher são coisas que podem encantar. Só que existe uma coisa que existe uma coisa que também é muito forte na atração, que é a aparência física, entende? Só que acontece, isso não são para todos os homens, entende? Para alguns homens pode ser que um determinado jeito, uma determinada forma de pensar de uma mulher faça total diferença. Entende? A ponto dele ignorar se aquela mulher tem beleza física ou não. Entende? Agora, para outros homens, e na verdade acredito eu que para a grande maioria, você tem que a beleza física ela tem um peso muito grande. Tá? E isso é uma coisa que é natural. Entende? Isso é uma coisa que é natural. É da própria espécie. Entende? Pode mudar por alguns determinados padrões de criação, determinados padrões de pensamento, mas isso é da própria espécie. Então vai acontecer
que essas mulheres elas vão perder a desejabilidade, né? E logicamente os homens vão preferir aquelas mulheres que estão no seu melhor momento, ou seja, com a desejabilidade mais alta. Entende? Acarreta que essas mulheres elas deixam de ser desejadas. Agora, quando a gente pega, por exemplo, o homem, é diferente. O homem, quando ele é jovem, quando ele está ali nos seus 18 anos, ele não tem dinheiro, ele não tem status. O status dele é zero, não é? E vai acontecer que ele vai levar anos para construir esse status. Ele vai levar anos. Pode ser que ele leve menos tempo do que outros. Vamos supor que ele tem algum talento musical, comece a cantar e ali pelos seus... Começou com os 18, ali pelos seus 23 anos já está multimilionário. Entende? Por conta desse talento musical. Vamos supor que ele tem um talento para esportes, principalmente para jogar futebol. Então ele começa ali aos seus 18 anos e quando vê, é que eu acho que o futebol começa até mais cedo, mas de qualquer modo, ali aos seus 23 anos, 24 anos, ele já tá rico, né? Parece que foi o mesmo que aconteceu com o Neymar. Então, este homem, ele tem um status elevadíssimo. Vamos supor que ele seja um jogador de futebol e tenha muito dinheiro, ele tem um status elevadíssimo. Logicamente, ele vai ser disputado por muitas mulheres. É o que acontece com o próprio Neymar, né? O Neymar é um cara disputado por muitas mulheres. Mas por quê? Porque ele é extremamente belo? É óbvio que não. É porque o Neymar ele tem status. Ele pode proporcionar uma segurança gigantesca, né, para uma mulher. Então, é natural que que em torno dele tenha uma competição muito grande. Agora, a grande parte dos homens, eles só vão conseguir de verdade status a partir dos 30 anos. Entende? É quando um homem, ele pode, a grande maioria, ela está bem de vida. Pode acontecer deles estarem bem de vida, pode acontecer também de não, né? Mas pode acontecer deles estarem bem de vida a partir dos 30 anos. Entende? É por isso que hoje você vê muitas mulheres novas preferindo homens mais velhos, né? E por que elas preferem homens mais velhos? Exatamente porque esses homens mais velhos muitas vezes já estão bem estabelecidos. Então, a partir daí, ela pode colher alguns frutos, né? Ela pode estar segura com ele, né? São coisas que ela busca, né? Ela pode muitas vezes também, dependendo da beleza física do homem, isso pode dizer muito porque ele foi escolhido, mas de qualquer modo, o homem, se você for comparar os dois auges, eles estão em momentos diferentes, tanto do homem quanto da mulher. A mulher tá ali dos 18 aos 25. O homem tá, vamos botar aí, dos 28 para cima. Entende? É dos 28 para cima, vamos botar aí até uns 35 anos, né? Vamos botar aí dos 28, perdão, dos 25, vamos botar dos 25 para cima até os 35 anos, dos 25 até os 35 anos, né? E por conta desse desencontro de auges, os homens que eles já estão com status mais elevado, eles muitas vezes vão mirar as mulheres mais novas no auge. Porque, logicamente, um homem no auge, ele tende a querer uma mulher no auge. Assim como uma mulher no auge tende a querer um homem no auge. É por isso que os homens mais velhos muitas vezes estão preferindo as mulheres mais novas e as mulheres mais novas muitas vezes estão preferindo os homens mais velhos. Entende? Porque eles estão em auges diferentes. Né? Um tá no seu auge, o outro também está no seu auge. Né? Só que são em momentos diferentes da vida deles.
Então o que acontece? O homem mais novo, ele naturalmente vai ser impelido a buscar o status. E a mulher mais jovem, ela muitas vezes pode cair na armadilha da hipergamia. Assim como o homem mais novo, ele também pode cair na armadilha da hipergamia, né? Dependendo do grau de libertinagem, mas é lógico, né? Ele nunca vai conseguir um relacionamento decente. Ele vai conseguir determinados lances, né? Muitas vezes ele também quer lances, né? E logicamente ela também, muitas vezes também está em busca de lances, então eles vão lancetar ali. Eles vão se lançar ali. Vai ter só lancinho pra cá, lancinho pra lá, mas nunca uma relação séria. Entende? Agora, por exemplo, uma relação mais séria pode acontecer quando essas pessoas elas estão no auge. Né? Exatamente por quê? Porque o homem ele já pode proporcionar uma segurança para a mulher, né? E a mulher, com a beleza física, acaba mantendo o homem na relação. Entende? Porque quando o homem ele tem uma mulher a qual ele não está achando ela muito bela, onde ela não, de uma certa forma, ela não agrada ele fisicamente, ele pode buscar isso numa amante, por exemplo. É onde geralmente ocorrem as traições. Então, é por isso que a mulher ela tem buscado várias formas de ainda manter o seu corpo no auge. Entende? Quando a gente olha, por exemplo, para esse mercado de estética, e não só para o mercado de estética, quando a gente olha também para esse mercado de cosméticos, o que a gente está vendo? A gente está vendo um mercado gigantesco, entende? Onde as mulheres estão buscando produtos e meios para ainda manter a sua beleza em alta. Entende? Se você for olhar no geral, o que eu basicamente estou estimulando você a fazer aqui é olhar para um quadro geral, tá? É olhar para um quadro geral. Porque é só assim que você vai conseguir conectar os pontos e ver o que está acontecendo de fato. Né? Então, o mercado de cosméticos e o mercado da cirurgia plástica, ele tá aí, né? E você também vê o quê? Você vê os próprios homens também buscando a mesma coisa. Entende? Porque à medida que as mulheres elas ganharam a possibilidade de estender o seu auge, por meio dos cosméticos, onde ela pode tratar a sua pele, e por meio das cirurgias plásticas, onde ela pode modificar o seu corpo, você vê que as mulheres elas passaram a chegar até os 50 anos muito bem. Tem mulheres que até os 50 anos estão ótimas, não é? Para você ver como muita coisa mudou. Uma mulher, há alguns tempos atrás, até os 50 anos, estava acabada, né? Mas hoje não. Uma mulher hoje chega aos 50 anos muito bem, graças a tudo isso que hoje está disponível aí, né? Em resposta, os homens perceberam, peraí, se a mulher ela tá chegando aos 50 anos bem, eu preciso também chegar aos 50 anos bem. É por isso que ocorreu, à medida que foi ocorrendo para as mulheres essa possibilidade de chegar até os 50 anos bem, os homens também começaram a buscar essa mesma possibilidade de chegar até os 50 anos bem. Entende? Para que as mulheres, por exemplo, não os trocassem por novinhos. Não é? Porque se você pega uma mulher que ela tá bem aos 40, você vai ver que muitos novos desejam ela. Isso é incrível. Quando você pega, por exemplo, a indústria pornô e você vê os vídeos pornôs de MILFs, o que seria MILFs, né? Traduzindo para o português quer dizer mamães que gostam de foder. Acredite, é esse o nome, tá?
E quando você vê que existe um crescimento brutal no consumo desse tipo de conteúdo de MILFs, né? Você começa a perceber que as mulheres maduras, elas estão tendo um potencial de desejabilidade gigantesco por homens mais jovens. Mas por quê? Porque a mulher madura de hoje não é a mesma mulher madura de antes. A mulher madura de hoje, ela pode, com padrões estéticos, chegar na maturidade num auge físico, numa beleza física muito grande. Né? Então, isso acaba por mudar também as coisas. Né? Só que acontece, isso poderia resolver a questão das mulheres de 40 anos, na verdade, de 35 para cima, né? Porque você já vê que com 35 algumas mulheres já têm dificuldade de encontrar bons relacionamentos. Mas essas mulheres, elas poderiam recorrer a padrões estéticos, por exemplo, para melhorar o potencial de desejabilidade delas? Poderiam sim. Só que, bom, é muito melhor você seguir o meio natural, né, do que você simplesmente se montar num consultório de um cirurgião plástico, pelo menos é a minha opinião. Mas, de qualquer modo, você vê que um dos grandes motivos para isso acontecer é de fato que a mulher ela acabou perdendo o seu potencial de desejabilidade. Enquanto os homens que poderiam estar com ela, porque se você for pegar uma mulher de 35 e um homem de 35, eles estão em pontos diferentes. Entende? Um homem de 35, muitas vezes, ele pode estar muito bem financeiramente, né? E ele também pode estar muito saudável, né? Pode ser também que ele esteja com um corpo muito bonito, pode ser que ele tenha beleza também, né? Beleza no geral. E logicamente, ele vai ter um potencial de desejabilidade muito grande. Entende? Agora, quando você pega uma mulher no 35, nos 35 anos, na faixa dos 35 anos, ela pode, logicamente, já passou o auge dela, né? Já passou o auge dela, e ela muitas vezes pode não estar se cuidando, e se estiver se cuidando, né, pode ser que ela ainda esteja muito bem, né? Pode ser que a sua beleza esteja em alta. Né? E pode ser que ela seja desejada, mas o que acontece é que ela está competindo, né? Ela está competindo pelo homem com outras meninas que muitas vezes estão no auge de fato. Então, o cara de 35, ele pode deixar ela, né? E ele pode não empreender um relacionamento com ela e escolher uma que está mais desejável do que ela. Entende? Então, é interessante essa lógica que eu estou trazendo para vocês aqui, porque eu acredito que vocês nunca pararam para pensar que existe uma questão de competição nos relacionamentos, evidentemente, né? Existe uma questão de competição nos relacionamentos, também existe uma questão de desejabilidade, né? E a guerra, ela é de desejabilidade. Os indivíduos mais desejáveis, eles vão atrair relacionamentos, logicamente, né? Então, vai muito da beleza, né? No que tange as mulheres, e vai muito do status e também da beleza no que tange aos homens. Né? Então, é como as coisas elas funcionam. E
essa diferença de auges, né, ela acaba ocasionando nesse efeito de homens buscando mulheres mais jovens e mulheres mais jovens buscando homens mais velhos, né? Homens mais velhos buscando mulheres mais jovens, mulheres mais jovens, homens mais velhos. E nisso que acaba acontecendo, né? Neste efeito que acaba ocorrendo, acaba as mulheres mais velhas ficando um pouco de fora. Porque os homens mais jovens até poderiam, entende, ser atraídos por elas. Já que muitas vezes, você já deve ter visto a questão do pegar para criar, né? A mulher pegou para criar aquele jovem ali, ou seja, é uma mulher mais velha com um cara extremamente novo, né? Na faixa dos 20, uma mulher lá com 40 na faixa dos 20. Ela tinha idade para ser mãe dele, no caso. E, logicamente, as pessoas, quando vão falar, falam assim, né? Ah, aquela mulher pegou para criar. O que basicamente acontece aqui, né? A mulher, na faixa dos 40, ela, de uma certa forma, pode estar se sentindo um pouco carente, né? Pela questão do relacionamento, exatamente pela dificuldade dela em encontrar relacionamentos bons. Então ela pode empreender num relacionamento com um mais jovem, que logicamente ele não tem status, mas ela tem. Entende? Ela tem. Pode ser que muitas vezes essa mulher, ela mesma ganha o próprio dinheiro, ela mesma trabalha, e muitas vezes ela pode até ganhar bem. Então ela simplesmente não se importa em pegar em namorar com um moleque, né, um cara mais jovem, que ele não tem status nenhum, ele não pode proporcionar nenhuma segurança para ela, mas pelo menos ele pode fornecer a companhia que ela precisa. Você tá entendendo? Então, isso é uma coisa que também acontece. Isso é uma coisa que também acontece. Só que muitos desses jovens, o que eles vão começar a fazer? Eles não vão buscar priorizar um relacionamento com uma mulher mais velha. Lógico que não. Isso, geralmente, eles topam se cair no colo deles. Tá? Isso eles topam se cair no colo deles. Mas eles não estão buscando um relacionamento com uma mulher mais velha. Eles estão buscando aumentar os seus status para obter um relacionamento com uma mulher que está no auge. Você está entendendo? Então acaba que... E lógico, pode acontecer de ele buscar status, elevar o status dele, e aí quando ele tiver com um status bom, né, ele ali na faixa dos seus 30 anos, começar a se relacionar com uma mulher de 35 ou de 40, dependendo de como ela estiver. Pode acontecer também. Entende? Uma das coisas que eu quero que vocês entendam aqui é que isso não acontece tintim por tintim, tá? Existem várias variações disso aqui. O que eu quero trazer para que vocês possam entender e pensar é como é a dinâmica na sua essência. É como é essa dinâmica na sua essência, tá? Não é uma exatidão, entende? Não é uma exatidão. Não é uma coisa altamente previsível. É uma coisa que acontece de várias formas e também por várias razões. Lembrando que as pessoas elas são diferentes, né? Embora você encontre determinados padrões, você também encontra aquelas que fogem do padrão. Mas o que eu estou trazendo para vocês aqui é um padrão. Tá? É um padrão. Então, o que, né, diante de tudo isso, o que a gente pode perceber e o que uma mulher, por exemplo, ela pode fazer para que ela possa encontrar bons relacionamentos. Uma das coisas, tá, que logicamente a gente vê aqui é que a mulher ela precisa estar com a sua desejabilidade em alta. Isso é fato.
Uma mulher ela precisa estar com a sua desejabilidade em alta. À medida que ela estiver com a sua desejabilidade em alta, mesmo ela estando lá pelos 40, né? Eu acredito que se uma mulher ela se cuidar bem, né? Fazer atividades físicas, comer bem, né? Enfim, não se estressar muito, né? Porque o estresse também destrói a pessoa. Mas se ela seguir por um caminho mais saudável, ela consegue manter uma beleza tanto. Bom, ela consegue manter uma beleza no auge até os seus 40 anos. Entende? E se ela conseguir manter uma beleza no auge até os 40 anos, ela tem mais chances de competir com as que estão no auge, entende? Por um homem. Então ela vai ter uma possibilidade de ter um relacionamento. Por quê? Porque ela é desejável. Então um homem vai desejar ela e vai querer ter um relacionamento com ela. Entende? Porque você não vai forçar as pessoas a se relacionarem, né? A única forma de você gerar poder efetivar um relacionamento é se você for desejado. Entende? E aquela pessoa, ela vir na sua direção com o objetivo de empreender uma relação. É aí que vai começar. Então, o potencial de atração ele é definido pela desejabilidade. É por isso que manter a desejabilidade ele é importante. Então, uma mulher, né, ela sempre deve buscar manter a sua desejabilidade, até mesmo se ela já tiver num relacionamento. Olha só que louco. Porque se ela manter a sua desejabilidade baixa, ela já estando num relacionamento, ela pode abrir brecha para traição. Ela pode abrir brecha para traição. E se ela abrir brecha para traição, vai acontecer que ela vai ter um relacionamento bastante frustrado, né? Ela vai ter um relacionamento bastante frustrado. Lógico que um relacionamento pode se frustrar por N formas. N formas, tá? N formas. Não é só por isso. Mas isso é um dos aspectos que podem frustrar um relacionamento. Entende? Então, dentro de uma relação, entenda isso aqui, dentro de uma relação, a desejabilidade sempre estará presente, tanto para o homem quanto para a mulher. Tanto para o homem quanto para a mulher. Sempre. Sempre. Mas eu já vi casais durarem muito, ela uma mulher gorda, ele um homem todo gordo também, né? Ou seja, ambos não muito belos, né? Não estavam nada em seus auges, e um relacionamento durou. Pode acontecer, ora bolas. Pode acontecer por motivos que inclusive podem ser milhares de motivos, mas um deles pode ser que, na verdade, esses dois se conectam muito bem. Entende? Não tão extremamente belos, os dois, mas eles, de uma certa forma, se conectam bem. Gostam das mesmas coisas. Entende? Compartilham das mesmas crenças. E isso também é importante numa relação, ora bolas, ou você acha que é só beleza física? Uma mulher, ela pode ser linda, um homem, ele pode ser lindo, o cara pode estar cheio do dinheiro, no auge dos seus status, a mulher, ela pode estar no auge da sua beleza física, entende? Mas os dois não se conectam, ora. Entende? Isso vai levar também um relacionamento à bancarrota. Você tá entendendo? Então, tem fatores que esses fatores, eles não são uma questão única que faz uma relação dar certo.
né? Dentro de uma relação você tem vários fatores. E esses vários fatores, eles pesam, entende? E o peso deles em determinadas relações são distintos, né? Então, é por isso que o estudo do indivíduo humano é o estudo mais complexo que tem. Total. O estudo do indivíduo humano é o estudo mais complexo que tem. Mais complexo mesmo. Por quê? Porque muitas vezes ele é imprevisível. Tem coisas que acontecem e você diz, tá, então isso sempre acontece se isso acontecer. Só que aí você vê um caso que ele rompe com essa tua ideia. Ele rompe com a ideia de que, se isso acontece, isso, porque a gente geralmente tende a pensar assim, né? A relação de causa e efeito. Se existe, se isso acontece, essa é a causa, esse vai ser o efeito. Mas às vezes acontece a causa, mas o efeito é diferente. Ora, o que aconteceu aqui? É assim que funciona quando se trata de seres humanos. Mas, de qualquer modo, é isso, né? Dentro de uma relação, um dos fatores mais importantes é a desejabilidade. Isso precisa sempre ser levado em consideração. Isso sempre precisa ter um peso muito grande atribuído. Porque os seres humanos, eles precisam se desejar. Eles precisam ver beleza. Eles precisam ver beleza. Eric, mas tudo que está em cima cai, é natural, né? Uma hora o homem vai estar todo feio e a mulher também vai estar toda feia, né? Quando eles basicamente estiverem idosos. Sim, mas você ali vai ter uma questão de que ambos estão fora do auge. Ambos estão fora do auge. Entende? E basicamente eles passaram grande parte da vida ao lado do parceiro em que está naquele momento. Então você encontra. E outra, o apetite sexual deles também já não é mais elevado. Então você não vê um estímulo claro para trocar o parceiro. Entende? Mas lógico, eu também não estudei essa questão dos idosos, eu estou prestando mais atenção, né, nas dinâmicas de relacionamento da faixa etária mais do jovem e do jovem adulto, né? E é dessa forma que as coisas funcionam.